Quando eu estava na faculdade, aconteceu uma coisa muito interessante que eu nunca mais esqueci. As pessoas, elas se separavam em grupos para fazer os seus trabalhos, normalmente, né? E tinha os grupos que eram, digamos assim, mais influentes. Esses grupos, eles se consideravam mais inteligentes, né? E você tinha o seu. Então, cada um era o mais normal, eu considerava o mais normal. Então, durante lá um processo de escolha, eu defendi uma tese com unhas e dentes. Eu peguei aquela e defendi com vontade, a minha convicção. E eu percebi que no outro grupo, aquele que se considerava mais influente, tinha uma amiga que me olhava assim, espantada. Um tempo depois, ela tocou assim no meu ombro e disse: "Você não quer fazer parte do meu grupo aqui?" Eu agradeci, disse que não, tinha o meu grupo, mas aquilo ficou marcado para mim, porque eu me posicionei. Quando a pessoa se posiciona, ela chama a atenção dos outros. A maioria das pessoas, elas acreditam que uma personalidade magnética vem de nascença. Nasce com ela, é um dom e pronto, acabou. Isso é uma mentira que te impede de controlar como os outros te percebem. O magnetismo não é um traço, ele é um roteiro. Ele é um roteiro de 3 narrativas ocultas que rodam no seu subconsciente e que qualquer pessoa pode aprender a reescrever. Eu vou te mostrar aqui quais são essas 3 narrativas. Eu vou te revelar exatamente como essas 3 narrativas internas, como elas funcionam. Não são dicas de como sorrir, de como se posicionar, de como apertar a mão. Não, são diálogos internos que, uma vez que você ativa, eles alteram instantaneamente a sua energia e forçam as pessoas a prestarem atenção em você. Bom, a terceira narrativa, ela é especial. Ela é a que separa realmente os amadores dos mestres da influência. Por isso eu deixei ela em terceiro lugar. Ela é a mais fácil de aplicar e a mais funcional. Fica aqui até o final e você nunca mais vai entrar num ambiente da mesma forma. O que eu descobri é que os indivíduos mais magnéticos são aqueles que dominam uma sala sem fazer esforço. Eles não estão fazendo alguma coisa diferente. Eles estão pensando de uma forma diferente. Você ouviu? Eles estão pensando de uma forma diferente. Eles rodam programas mentais que a maioria nem sabe que existe. Vamos ver quais são esses programas mentais aqui? Primeiro, é a narrativa oculta do vácuo da intenção. Vamos ver como é que isso funciona. Pessoas magnéticas não entram em um lugar pensando assim: o que eu vou dizer, o que eu vou falar, sabe como é que é? Eles entram pensando: qual é a minha intenção aqui? Elas criam um vácuo de intenção. Imagina a cena: você está numa reunião, entra uma pessoa, se senta e não diz uma palavra, mas todo mundo sente a presença magnética daquela pessoa. Ela não está ansiosa, ela não está olhando o celular, ela está presente ali, poderosa, com calma. Uma clara intenção preenche aquele espaço. Qual é a intenção daquela pessoa? Não sei, absorver tudo, encontrar a melhor solução para um problema, se conectar com as pessoas certas. O importante é que a intenção precede a palavra. Essa narrativa interna, ela transforma a sua energia. Em vez de uma energia de busca de aprovação, eu espero que todo mundo goste de mim, você passa a emitir uma energia de propósito.
Eu sei por que eu estou aqui. As pessoas sentem isso num outro nível, um nível primitivo, através dos neurônios espelhos. Elas espelham essa sua certeza interna e te percebem como alguém sólido, confiável e, acima de tudo, magnético. Como é que a gente vai aplicar isso? Antes de qualquer interação, uma reunião, uma apresentação, um encontro qualquer, para por 30 segundos e define a sua intenção em uma única frase. Minha intenção é trazer clareza. Minha intenção é fazer todos se sentirem ouvidos. Minha intenção é me conectar com as pessoas. Minha intenção é demonstrar o valor inquestionável dessa ideia. Grava essa frase. Quando você entrar numa sala, na reunião, enfim, não pensa nas palavras que você vai usar. Apenas se conecta com o sentimento dessa intenção. É interno. Você entendeu? O silêncio vai se tornar a sua maior arma. As pessoas vão se inclinar para ouvir o que você tem a dizer, porque a sua presença já disse tudo. Pensa nisso por alguns segundos. Você já sentiu a presença de alguém numa reunião, mesmo antes dessa pessoa falar? Aquela energia que domina o ambiente. Fala aqui nos comentários se você conhece esse tipo de pessoa. Como é que ela age? O que ela pensa? Isso que você sentiu quando a pessoa entrou era o vácuo da intenção em ação. A segundo é a narrativa oculta, o cronista do potencial. É um nome legal, o cronista do potencial. Vamos entender. Uma pessoa comum, ela enxerga os outros como elas são. Uma pessoa magnética, não. Ela enxerga os outros como eles poderiam ser. A pessoa trata essa pessoa como ela poderia ser. Ela roda a narrativa do cronista em potencial. Isso não é sobre elogiar falsamente. É sobre ter uma percepção aguçada para identificar o brilho, a força, o talento de alguém. Muitas vezes até a própria pessoa não reconhece. E você aponta apenas isso. Você ancora a sua intenção nessa qualidade dessa pessoa. Como é que seria um exemplo prático disso? Um colega seu faz uma apresentação, vamos dizer uma apresentação nervosa, mas no slide ele tem um insight brilhante. A maioria vai dizer, olha, foi uma apresentação mais ou menos, foi legal. Mas a pessoa magnética não. A pessoa magnética vai dizer em particular, sabe aquele slide, aquele ponto que você falou, a forma como você se conectou foi genial. Pouca gente tem essa capacidade de síntese. O que aconteceu aqui? Você ignorou a falha, você ignorou o nervosismo e você jogou um holofote na genialidade daquela pessoa naquele ponto. Você não só elogiou, você definiu, você se tornou um cronista, você se tornou um historiador, um contador de história do potencial daquela pessoa. Naquele momento, para aquela pessoa, você se torna a fonte da sua melhor autoimagem. Gente, isso é absurdamente viciante e magnético, né? As pessoas, elas estão desesperadas para serem vistas, para serem consideradas, não por suas máscaras sociais, mas pelo seu potencial de verdade, o seu potencial mais profundo. Quando você se torna o espelho que reflete a melhor versão delas, elas não apenas gostam de você, elas precisam estar perto de você, elas querem estar perto de você, para se sentirem mais perto delas mesmas. Como é que a gente pode
aplicar isso na prática? Passe a ouvir as pessoas com um filtro. Põe um filtro. Onde está o brilho? Onde aquela pessoa acertou? Nas conversas, ignora 80% do que foi dito, porque geralmente é ruído. Foca nos 20% da paixão, a inteligência e até mesmo a vulnerabilidade daquela pessoa que hoje em dia está em moda. A vulnerabilidade, os erros dela, de nós todos, né? A sua disciplina com esse projeto foi inspiradora, né? Você pode dizer para a pessoa: eu nunca tinha pensado por essa ótica que você levantou. Sua visão é extremamente estratégica. Adorei. Não é uma mentira. Você tem que buscar uma verdade, claro. Você lança o holofote sobre uma verdade daquela pessoa. Se você não tem nenhuma verdade para falar, então a regra não se aplica. Vamos lá para a terceira narrativa oculta, finalmente. O soberano do frame, o rei do frame. Essa é a narrativa mais poderosa e a que gera resultados, como eu falei lá no início. É o resultado mais instantâneo, o frame. O que é um frame? É uma moldura, é um ponto, é aquele contexto que define uma certa interação. Quem controla o frame, o momento, controla a conversa. Pessoas magnéticas são reis do próprio frame, reis daquele pontinho que ela tem para falar. Imagina que um cliente liga para você furioso, tá? Ele liga lá reclamar de um problema. O frame dele é: eu sou a vítima. A reação comum é você entrar no frame dele. Claro, você se defende. Opa, peraí, não é assim não. Não é assim não. Quando você faz isso, você já perdeu. O soberano do frame, ele não entra nunca no frame do outro. Ele cria um novo frame e ele puxa a pessoa para dentro do frame dele, usando o mesmo exemplo. O soberano do frame ouviria pacientemente aquela pessoa que está reclamando e diria: entendi perfeitamente a sua situação e agradeço a sua franqueza. Isso mostra o quanto você se importa com a qualidade. E é por ter clientes como você, que nós melhoramos. O meu foco agora é um só: encontrar a solução mais rápida para você. Vamos fazer isso juntos? Você percebeu a mágica? A mágica acontece. Em segundos, o frame mudou de conflito e culpa para colaboração e melhoria. Você não se defendeu, você não ficou na defensiva. Você validou a emoção do cliente com franqueza. Você elogiou a intenção dele. Você se importa com a qualidade. E você colocou o cliente como um parceiro. Clientes como você se preocupam com a qualidade. Para então você apresentar o seu frame. Vamos resolver isso juntos? Você se tornou um aliado, não um adversário. O cliente que ligou para brigar, ele agora vai passar para o seu lado buscando uma solução. Isso é poder instantâneo. Vamos aplicar isso melhor. O segredo é nunca reagir no mesmo nível emocional que a outra pessoa. Dá um passo para trás mentalmente e se pergunta: qual é o frame aqui? Qual é o frame mais útil que eu posso usar? Você pode mudar um frame de preço para valor, de problema para oportunidade, de crítica para feedback. Valida a emoção, nunca o frame. Eu entendo que você se sinta assim. Valida a emoção do cara. Eu entendo você. É exatamente por isso que precisamos olhar para o resultado a longo prazo. Aí você muda o frame e a mágica acontece.
Se você dominar apenas essa habilidade de redefinir o contexto, você vai se tornar uma das pessoas mais influentes do mundo. Sem nenhum segredo, sem nenhum mistério. Você vai se transformar numa pessoa magnética quando pisar no ambiente. E aí, qual dessas 3 narrativas você acha que causa um verdadeiro impacto na sua vida? Para mim, as 3. Tá? Mas deixa aqui no comentário qual delas você usaria agora. E se esse conteúdo abriu sua mente para uma nova forma de enxergar a influência e o seu carisma, a gente fala muito de carisma, mas talvez o carisma esteja aí nesses 3 pontinhos. Deixa o seu like, compartilha com as pessoas que você acha que precisam quebrar os seus padrões limitantes. Todos nós, né? Todos nós precisamos. Se você quer continuar reprogramando a sua mente, então dá o like aí e se inscreve aqui no canal. Ok? Fique em paz.